Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal com a última aula do nosso curso Termografia do Zero à Prática. Meu nome é Marcos Brioski, médico e pesquisador, e hoje vamos explorar casos reais e o novo olhar da termografia médica Point of Care. Ou melhor, agora que você já aprendeu o novo nome, Imagem Infravermelha Point of Care. Se você é apaixonado como eu com ciência, inovações e saúde, como a tecnologia infravermelha, está no lugar certo. Esse é um curso oferecido pela Associação Brasileira de Termologia Médica, Abraterm, em parceria com a American Academy of Thermology. Farei sobre pesquisas desenvolvidas na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Harvard Medical School. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, para você não perder nenhuma novidade que vem aí pela frente. Acredite, você não vai querer perder nada do que vai vir depois desse curso. Você já pensou se você tivesse uma visão infravermelha? Se você fosse médico, com essa visão você poderia enxergar várias coisas que você não acreditaria que é possível nos seus pacientes. Tem um animal na natureza, que é a cobra cascavel, são os poucos animais que têm essa capacidade de enxergar no infravermelho. E ela tem uma grande vantagem evolutiva, que na plena escuridão, onde nenhum animal consegue enxergar direito, né? Claro que eles têm uma percepção um pouco maior para a luz, para a escuridão, mas a cobra cascavel ela extrapola essa sensibilidade, porque ela realmente combina a visão dela com a visão infravermelha e consegue capturar as presas à noite. Uma grande vantagem evolutiva. Você gostaria de acelerar a sua evolução e começar a enxergar no infravermelho? Vamos entender um pouco mais como seria. Imagine as mãos de uma pessoa escondidas num saco plástico como esse. Você sabe se ela está armada com uma faca, uma arma de fogo, algo perigoso. Mas se você tivesse a visão infravermelha, veria que não tem problema algum nesse caso. As mãos dele estão livres. Então, a visão infravermelha permite você enxergar o que tem por baixo da pele do seu paciente. Enxergar alterações musculoesqueléticas, inflamatórias, vasculares, neurológicas, estão ali, à sua frente, só que a sua percepção visual impede, ela não tem essa capacidade, como a cobra cascavel tem, de enxergar, vamos chamar assim, no escuro ou por baixo da pele, nesse sentido figurativo que eu estou explicando para vocês. Então, na última aula, eu expliquei já o que é o infravermelho, o que é a imagem infravermelha. Ela é a avaliação do corpo humano por imagem resultante da emissão de infravermelho. Então, o corpo que emite o infravermelho. Está um exame sendo realizado. Então, a gente vê claramente paciente posicionado frente a um sensor, onde é capturada a imagem infravermelha de uma determinada região. A face, o pescoço, região mamária, região abdominal. Então é feita uma sequência de imagens e desta forma o médico pode avaliar você através de um exame, como muito parecido com o exame radiológico, onde tem posicionamentos e é feita as imagens, ou de uma forma mais rápida, não diria simples talvez, que é o Point of Care. É com o mesmo sensor, já capturando essa imagem durante a avaliação clínica, no momento da história clínica do paciente. Então vejam aqui o sensor posicionado no ambulatório, onde o paciente está ali deitado e está se avaliando a região dos tornozelos, dos joelhos, das mãos do paciente, com o sensor profissional. Então a imagem que vai aparecer na tela, como uma cobra cascavel viria a sua presa, né? Então a nossa presa aqui, na verdade, são as áreas de inflamação, as áreas relacionadas à dor e queixa do paciente. É feita uma comparação da região anormal com a região normal. Seria uma das maneiras mais simples de a gente identificar isso. E as imagens anormais, elas chamam a atenção pelo contraste que elas vão criando na tela. Então, isso é facilitado por meio de cores, porque é uma emissão de uma luz não visível. Essa avaliação ela também pode ser feita com sensores portáteis,
como esse aqui, né? E que a gente consegue, então, visualizar, entre aspas, aqui, a dor, né? A dor é subjetiva, mas as alterações que provocam dor, como os quadros de inflamação, as alterações de compressão, irritação de um nervo, é possível. Então, é isso mesmo. Então, se você está gostando do conteúdo até agora, não se esqueça de se inscrever e compartilhar com os seus amigos que também podem achar isso interessante. Então, veja só, com um sensor aqui, ó, portátil, point of care, eu consigo identificar então áreas que estão relacionadas com a dor do meu paciente, ou áreas inflamadas, ou áreas de maior ou menor circulação, ou alterações neurológicas também. A gente viu nas aulas anteriores o que é o homem infravermelho. O que é o homem infravermelho? Então, essa imagem que a gente tem do corpo total, ela é seguida de uma escala de intensidade RGB, Red, Green e Blue. Vermelho, que é as áreas de maior intensidade, seguidas do verde, de média intensidade, e azul, de baixa intensidade. Então, o RGB, e você vai ver que a grande parte da emissão infravermelha ela vem da região axial, da região do tronco, cabeça, pescoço e tronco, menor intensidade nas extremidades. Então, essa é o padrão esperado normal. Diferente dos outros métodos de imagem, a gente comparando aqui, qual que é a diferença do infravermelho com o raio-x? Ou a gente chama de radiodiagnóstico. Radiodiagnóstico, o equipamento, ele é o emissor de uma radiação. Ele emite o raio-x e passa pelo tecido e vai trazer essa informação numa chapa, num filme radiográfico, que traz a informação da estrutura óssea, se tem uma fratura, uma deformidade, assim por diante. Utilizo o raio-x, que é uma radiação ionizante. Na medicina nuclear, já muda bastante, porque é o paciente que vai emitir essa radiação. Então, o paciente é a fonte da radiação. Ele toma um líquido, um contraste radioativo, pode ser uma glicose marcada com um contraste radioativo. E esse contraste ele vai se espalhar pelo corpo, pela circulação sanguínea, vai marcar determinadas áreas de inflamação ou de alta atividade metabólica, como tumores, e aí vai ter um cristal de cintilação que captura essa informação que está sendo emitida pelo corpo. A captura é bastante interessante, uma imagem funcional, mas a radiação que está sendo emitida ali é uma radiação iônica. E o infravermelho, o paciente que é submetido ao exame, ele também emite essa radiação, só que é uma emissão de uma forma natural, que é o próprio calor do corpo, então não existe risco nenhum. Isso cria uma certa situação no começo, para quem não conhece, até que um pouco mais difícil, porque o profissional que trabalha com infravermelho, né, o médico que trabalha com infravermelho, ele tem que separar o que está relacionado com normal e anormal, e dentro das anormalidades, quais são as alterações que são relevantes com a história clínica do paciente. Ela tem essa complexidade de avaliação, mas a gente vai mostrar hoje alguns casos clínicos para ver como isso é possível de ser aplicado e com treinamento, prática, orientação e certificação adequada, você vai chegar também nesse tipo de interpretação, como a gente também já falou nas aulas passadas. Vamos lá? Lembrando que a imagem infravermelha é aqueles sensores que a gente viu muito nas pandemias, né? Agora na mais recente que teve, em aeroportos, repartições públicas, locais de grande multidão, onde a pessoa passa na frente de um sensor, essa imagem vai para uma tela e o avaliador está vendo ali se tem alguma coisa errada. No caso, na pandemia, era para ver se tinha uma atividade metabólica a ponto da pessoa estar com febre e com risco de estar com uma infecção viral. A gente até mostrou em umas aulas passadas que desenvolvemos e patenteamos um tipo de aplicativo no qual identifica o quadro de infecção independente da febre, que foi bastante interessante. Então vale a pena ver as aulas se você não assistiu essa aula ainda. Então, do ponto de vista de funcionalidade, o radiodiagnóstico, o raio-x, o objetivo dele é, como a gente está vendo aqui, trazer uma informação da anatomia. Então, aqui um raio-x, anatomia, estrutura óssea, a imagem anatômica. A medicina nuclear, a imagem funcional. Isso aqui é uma medicina nuclear, onde ele vê a funcionalidade da atividade metabólica
No caso, ele está vendo que tem uma atividade inflamatória numa das articulações aqui. E o infravermelho, que é o funcional mais sensível de todos eles, ele vai visualizar tanto a questão anatômica de uma forma pelo contorno, não da mesma forma que o raio-x, mas pelo contorno, ele vê a deformidade, aumento de volume, como nesse caso dessa mão com artrite, e vai ver a atividade metabólica aumentada das articulações também. Então, ele traz uma série de informações que são avaliadas e filtradas conforme o contexto clínico, a habilidade do avaliador e alguns recursos e alguns aplicativos que vão auxiliando nessa diferenciação. Seguindo em frente, a gente também falou na última aula sobre produção de energia. Então, tudo que a gente está vendo na imagem é produção de energia da onde? Da mitocôndria. Então, à medida que o órgão, o tecido, tem a sua respiração, aeróbia, que é o principal, mas anaeróbia também, existe produção de energia mitocondrial. A produção de calor das mitocôndrias propaga para os tecidos. Então, quanto mais ATP tem nesse processo metabólico, mais ele produz calor. Em repouso, o músculo vai produzir 30% dessa energia corporal. Então, a parte muscular, como a gente já vai ver no exemplo de caso, elas são bastante evidentes porque o músculo é uma fonte de energia considerável para o corpo humano. Então, em repouso, uma pessoa de 75 quilos, 1,60 m mais ou menos, vai produzir energia equivalente a uma lâmpada. Olha só, 58, 60 watts por metro quadrado. Tanto é que a gente dá o nome disso de 1 metro. É uma unidade que se usa muito para avaliação do metabolismo. Então, 60 watts. Imagina que você, em repouso, você está gastando energia como se fosse uma lâmpada acesa. E é emitido isso para o meio. Quando a gente está relaxado e já fica em pé, opa, já vai subir para em torno de 66, 70 watts por metro quadrado. Só o fato de levantar que você começa a ativar alguns músculos. Agora imagine quando você está correndo. Quando você está correndo, em uma atividade intensa, isso aqui pode aumentar 10, 20 vezes, vai para 240, 250 watts por metro quadrado. Então o gasto de energia na atividade física é muito grande e isso tudo se propaga numa emissão térmica que não é visível, mas agora é visível pelo infravermelho. Isso é importante, então, porque o músculo ele produz calor e quando ele está em disfunção, uma alteração, uma sobrecarga, espasmo muscular, uma doença relacionada ao músculo, até as miosites, que são mais raras, as inflamações musculares, mas qualquer situação patológica, qualquer enfermidade dessas, haverá uma emissão maior de infravermelho vindo daquela estrutura. Assim como outras estruturas que a gente já vai ver também. O que é a imagem infravermelha? Então, é uma imagem metabólica, uma imagem do metabolismo, uma informação onde é importante a gente olhar sempre a escala. A escala ela vai te mostrar de mais baixa intensidade, de menos hipoemissão, até uma área de maior emissão, que é hiperradiação ou hiperemissão. E você vai fazendo o contraste, então, das imagens até encontrar as alterações que têm relação com a clínica. É claro que tem um limite ali, né, de não extrapolar para muito ou para menos, e como aqui está, veja, a gente está estourando a imagem da face, mas ficou um pouco melhor o contraste da mama, agora já passou um pouquinho, e você voltando de novo, olha só, tem um ajuste da intensidade, o controle do contraste, não, a intensidade sempre vai ser a mesma, né? E o importante dentro da imagem é a gente encontrar, então, as diferenças, áreas de maior intensidade e menor intensidade, mais básica, comparando o lado direito com o esquerdo, assim como a gente quer saber se a mão está normal, eu vou comparar com a outra mão que não está doendo, então a minha mão dói, e eu vejo que ela está inchada, aumentou o volume, está anótica, está zoada. Eu vejo outra mão, não tem isso. Então, sempre é normal, em qualquer avaliação clínica, a comparação direita-esquerda. Não é uma coisa exclusiva de quem trabalha com infravermelho. Isso faz parte da semiologia e propedêutica de qualquer avaliação clínica. Comparar o lado normal com o anormal. Pode ser tanto direito-esquerdo, mas também distal ali, proximal, é uma comparação que também existe. Agora é o seguinte, é um erro muito frequente as pessoas acharem sempre que a alteração está na área que você vê na imagem como de maior emissividade,
Então, muitas vezes a alteração pode estar na área de menor emissividade. No caso, aqui, esses pontos podem representar disfunções musculares, como eu tinha comentado. À medida que você tem uma alteração muscular, existe um aumento do gasto energético naquela estrutura. Ficar uma postura inadequada, com bastante rotação do tronco e assim por diante, vejo que pode formar uma cadeia miofascial alterada. Ou não, se a queixa do paciente é à esquerda, com muita dor, tipo um choque, irradiado para o braço, a gente pode estar pensando aqui em uma alteração radicular, uma raiz que está irritada, comprimida na região cervical. Ou pode ter as duas coisas. Então vejam que a imagem ela não é o diagnóstico final, ela não te dá o diagnóstico definitivo do que está acontecendo no paciente. Depende de uma boa história clínica, né? Uma história clínica que pode ser sim dirigida com essa visão infravermelha e aí você chegar numa palpação adequada, numa avaliação clínica, num teste específico durante o exame físico e completar o teu diagnóstico. Ou partir para um exame complementar, se for necessário, um ultrassom. Por diante, ou não, conduzir o tratamento e na próxima consulta reavaliar a imagem, reavaliar a diferença da distribuição de temperatura ou da distribuição da atividade metabólica, que é a forma mais correta de avaliar. Certo? Vamos lá, aqui o primeiro exemplo. Trouxe aqui uma imagem infravermelha do dorso, uma menor para a gente poder entender. É um músculo levantador da escápula e romboide direita. Então, existe uma área de hiperintensidade na região cérvico-escapular direita desse paciente, onde ele se queixa de dor, e o quadro clínico dele é compatível com uma disfunção miofacial, músculo-fáscia, a presença de pontos gatilhos ali de romboide levantador da escápula. Muitas vezes isso pode, inclusive, ser documentado numa ultrassonografia de varredura, por exemplo. Uma pessoa com alta habilidade, ela vai conseguir identificar isso. Mas aqui são o colega o professor Monris, na época a gente fez um estudo comparando o infravermelho com outras, e aí foi incrível. Muitas coisas que se encontravam na ultrassonografia, inflamatórias ou até miofaciais, possíveis de documentar na ultrassonografia, estavam lá claramente vistas já de uma forma rápida e instantânea no infravermelho. Os métodos, eles não substituem, eles se complementam. Eu consigo chegar muito rápido no diagnóstico daquela disfunção, na localização dela, no tamanho, na extensão daquele problema, eu posso ali confirmar com ultrassom, como foi o caso desse estudo. Agora, tem situações, principalmente biofaciais, que não aparecem no ultrassom, ou o equipamento não tem essa sensibilidade, ou a pessoa não tem essa expertise, mas mesmo que tenha expertise, às vezes não consegue definir se realmente ali tem uma disfunção muscular. E aí entra o infravermelho. E tem outra grande vantagem aqui, porque eu vou fazer o corpo inteiro. Eu posso ver toda uma cadeia musculoesquelética, posso ver toda aquilo relacionado à postura do indivíduo. E eu faço muito rápido isso. Então, eu posso identificar mais de 50 áreas anormais relacionadas a uma disfunção miofascial da cabeça aos pés, em questões de 2 minutos, 3, com ultrassom. Quanto tempo levaria para identificar 50 áreas anormais, confirmadas clinicamente, por ultrassom? Levaria um tempo muito maior, quase que passaria mais de 1 hora para fazer isso. Mas, como eu falei, eles se complementam. Então, dentro de uma avaliação do dia a dia clínica, o point of care com infravermelho é uma grande opção para quem está fazendo o diagnóstico no consultório ali, avaliando o seu paciente. Então, não tem como fazer um ultrassom de todo o paciente naquela consulta. Ele vai fazer no segundo momento, se for preciso, ou no final da consulta, se for preciso, e geralmente é feito no final para determinado procedimento. Agora, para o diagnóstico, começa com a história clínica, a avaliação da infravermelha e, na sequência, a palpação e o tratamento. Vejam só esse caso. Também uma região cérvico-escapular, agora que vocês já estão entendendo. A intensidade é RGB, então o vermelho são as áreas mais intensas. Está desenhado a região do paciente se referir de dor, ou mais ou menos essa região, e é exatamente a região que a gente vê muito bem definida, de maior intensidade, de maior atividade metabólica, aqui no canto à direita, né? Que não tem uma representação do lado esquerdo. E dentro dessa área existe uma regiãozinha isolada ali,
como um ponto verde, que é exatamente um ponto gatilho do levantador da escápula, o músculo que levanta essa escápula direita. Tanto é que você vai ver que o ombro direito está mais elevado que o esquerdo, ele tem uma postura ali antálgica. Antálgica significa reativo à dor ou desconforto ou à restrição de movimento que ele tem. Então vejo que isso aqui não foi documentado por nenhum outro exame. Trazendo a história desse caso, era um digitador, 38 anos, na verdade era uma digitadora, era uma mulher, com dor nessa região cervical já há 4 anos. 4 anos de idas e vindas aos médicos, aos fisioterapeutas, aos quiropráticos, osteopatas, indo e vindo. É claro que isso, à medida que ela vai tendo isso de forma mais frequente, não vai se resolvendo, acontecendo as crises, onde a pessoa fica impossibilitada de ir um dia ao trabalho, daqui a pouco 2 dias, às vezes 3 ou uma semana, e a coisa começa a complicar, porque há necessidade da documentação daqueles atestados. Tá? Então vejam que, nesse caso, ela foi atrás de exames como a radiografia, a região cervical, que estava normal, chegou a fazer a ressonância magnética cervical. Na época, ela teve que pagar particular esse exame e teve um custo para o tratamento dela, mas que não resultou numa clareza do que estava acontecendo. Só excluiu que, olha, alteração de raiz aqui não parece ser o caso. Então, esses exames normais, eles foram mal compreendidos na evolução dela, porque ela teve diversos afastamentos do trabalho por causa das crises de dor, um quadro já, depois de 4 anos, as duas já não estavam mais só localizadas na região cervical, mas em toda a cintura escapular, no corpo inteiro dela, caracterizando um quadro de fibromialgia, uma dor difusa, associado com um quadro de fadiga crônica, né, exaustão, sono não reparador, distúrbios relacionados à cognição, esquecimento, dificuldade. Claro que em diferentes níveis, mas muito mais do que 3 meses, já há 4 anos. Então, a fibromialgia entrou nesse quadro que era um quadro mais relacionado ao escapular, e ela não tinha melhora satisfatória com o tratamento. Até que um momento, depois desses 4 anos, ouviu falar, um dos médicos ali orientou ela a fazer o exame de infravermelho ou termografia, antigamente. Aí foi identificado, então, uma disfunção do músculo trapézio direito, mas também de levantador da escápula e romboide direito, com presença de pontos gatilhos miofasciais. Ponto gatilho, então, no espasmo, na tensão, ele ativa a dor e faz essa imagem hiperintensa aqui. Nos cursos que a gente ministra, para quem está começando, a gente vai mais a fundo, explicando como é que é o mecanismo, a neuromodulação disso tudo, como é que a imagem realmente se forma. Mas vejam que essa imagem ela foi muito clara, didática, tanto para a equipe ali médica, mas também para os familiares dela, que já estavam meio preocupados, achando que ali não está forçando um pouquinho a situação, mas também para o médico do trabalho, foi extremamente importante, para o perito que estava avaliando o caso dela. Ela teve sim a comprovação da doença, né, da disfunção dela. Houve uma mudança do tratamento medicamentoso, vou entrar em detalhes aqui, mas houve essa mudança, inclusive de algumas técnicas de fisioterapia também, no caso dela. É claro que ela melhorou com o tempo, 4 anos já era mais complexo, mas ela conseguiu restabelecer a atividade dela, controlando a dor dela, que já estava cronificada, mas com um certo controle, e agora muito mais objetivo e com tratamento personalizado, isso é, mapeado. Essa imagem ela não é feita só no momento, ela pode ser feita em diferentes momentos, conforme a necessidade do equipe, do médico, do físico, que pode ser feita aqui uma semana, se quiser, claro, mas daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, e isso pode ser comparativamente feito, vendo se a intensidade aumentou, se diminuiu, se a extensão ali mais abrangente ou está mais localizada, e à medida que vai repetindo as imagens, vai se otimizando o tratamento também. Claro que tem situações que chegam muito mais tarde, mais complexo, e aí fica difícil também a reabilitação do paciente. Cada caso tem a sua história. Aqui, uma outra situação, para a gente entender mais fácil ainda, a tecnologia hoje ela permite fazer a imagem multiespectral, que eu falei para vocês, que são sensores combinados. Então, no caso, com o sensor da luz visível com a luz não visível, faixa espectral aí do infravermelho, principalmente marcando então, as áreas de maior
intensidade sobre o corpo. Então, áreas que estão maior intensidade. Então, veja que você consegue ver o teu paciente e marcar aqui quais são as áreas de maior intensidade. O paciente tinha muita dor na região intervértebro-escapular, entre as escápulas aqui, tem os vários pontos miofasciais que foram comprovados na palpação, na avaliação clínica, lá no agulhamento também, mas o principal ponto que não estava sendo visto nesse caso era dessa região aqui, ó, suboccipital, músculo já abaixo da estrutura óssea occipital, que é o osso posterior do crânio, e tinha um músculo aqui que a gente chama de ponto-mãe. Então, se você não trata ele, ele mantém os pontos satélites. Né? É uma teoria que tem relação a pontos miofasciais, mas que na prática a gente vê isso acontecer muito. Às vezes todo o tratamento vai para uma determinada região e não se vê, não se identifica outras fontes de dor desse paciente. É claro que aqui tem uma série de questões posturais, alimentares, físicas, etc., que também entram nesse contexto, emocionais, etc., mas de uma forma mais simples, para vocês entenderem, que o infravermelho ele mapeia as áreas de maior atividade e é bom sempre observar as áreas que estão de grande intensidade, mas que não estão diretamente relacionadas ali com a queixa do paciente. Quando a gente vai, examina essa região mais superior, o paciente sente dor, ou tem uma dor referida para aquela região intervértebro-escapular, e você começa a perceber o que você não tinha percebido, e nem o paciente. E a gente fala, poxa, doutor, nossa, eu não sabia. É verdade, aqui é mais sensível. Ele não percebe, porque a cronicidade, né, ainda mais num paciente com fibromialgia, isso dificulta muito a avaliação clínica do próprio médico, do fisioterapeuta, o entendimento do paciente. Então, a dor referida é uma situação que a termologia, o exame infravermelho vai ajudar demasiadamente. O que é dor referida? Então, o paciente sente uma dor para a região posterior da coxa. Pegando aqui, às vezes pode passar um pouquinho do joelho ou não. Nesse caso, é o exemplo aqui da síndrome facetária. O que é isso? É uma degeneração da coluna, aqui no caso é da região lombar. Então, existe o desgaste ósseo, a artrose. E ali, claro, a estrutura óssea tem inervação, ela vai se sensibilizando à medida que vai cronificando. E essa dor ela é referida não na região lombar, na região posterior, como se fosse quase que uma ciática aqui, né? Ou pode até confundir, um dos diagnósticos diferenciais é isso. Será que tem um pinçamento do nervo, ou será que é uma ciática? Ou será que é um problema do joelho? Será que é um problema da perna? E a causa da dor está lá na região lombar. Só que o problema é que quando a gente faz um raio-x ou uma ressonância na região lombar, uma pessoa, sei lá, acima de 30 anos, 40 anos, a gente vai encontrar, pasme, uma hernia de disco em quase 100% das pessoas. E se tiver 50 anos, duas, se tiver 60 anos, 3 hérnias de disco. Então, mas isso não quer dizer que aquela hérnia ou a protusão ela seja a causa da dor do paciente. Então, é muito comum a gente encontrar alterações degenerativas, artrose, na coluna, principalmente na região lombar. Na lombar é cervical, mas na lombar bastante. E então, nem pessoas que não têm dor. Então, o fato de você encontrar uma alteração na região não significa que ali seja a causa da dor. E aí, como é que eu vou saber? Eu já vi casos, claro, que pararam indo até para cirurgia, depois não melhoraram para a cirurgia, achando-se que era uma alteração da coluna e não era. Mas isso são casos que tem que ser avaliados caso a caso. Né? Mas existe até esse risco. Na síndrome facetária, olha só a imagem infravermelha aqui. Ó. Interessante. Então, existe uma hiperintensidade, uma emissão metabólica maior na região bem exatamente daquela articulação que tem uma atividade inflamatória, uma atividade metabólica maior. Poderia ver isso na cintilografia, medicina nuclear? Poderia, mas não é um exame comum, porque é um exame caro, o PET scan, né? E então poucas vezes vai se pedir um exame desse para avaliar essas alterações. O infravermelho ele é prático, então ele é inócuo, sem contato, rápido. O próprio profissional já faz no consultório ali. Então é tão rápido, imediato, que mesmo que o paciente refira então a dor para a perna, ele já vai direto no ponto aqui e vai fazer as manobras, a avaliação clínica de uma síndrome facetária, no caso L5, S1, esquerda. É o nível L5, esquerda. E ver se comprova aquela hipótese dele. Então, visualizando a avaliação clínica fica muito mais segura e mais rápida. É claro que depende de um treinamento para isso.
Aqui uma outra situação também interessante, um outro caso clínico. Essa pessoa aqui, ela tem vejo a ponta dos dedos, vejo que o primeiro e o segundo dedo está com maior emissão infravermelha. E um pouquinho do primeiro, depois os outros dedos estão com menor emissão. Quer dizer, existe um fluxo sanguíneo, uma circulação sanguínea maior para o primeiro e segundo dedo. Exatamente na mão esquerda desse paciente, desse paciente que sente dor ali. Ele sente dor exatamente nesse local. Ele refere um choque, uma queimação, pega um objeto, aquele objeto cai facilmente. Quando ele está dormindo à noite, dependendo acorda no meio da noite, às vezes com uma dor, porque ele vê às vezes que está dormindo sobre o braço. Também quando ele não tem a mesma firmeza de pegar uma folha de papel, dedos entre o polegar e o indicador, e aquilo fica mais fácil de ser puxado. E esse paciente, inclusive, tinha ido no ortopedista, fez um exame chamado Tinel, que é bate com martelinho nessa região onde passa o nervo mediano, e dava ali um choquinho, dava uma sensação estranha, mas a eletroneuromiografia, que é um exame de condução nervosa, estava normal. Como estava normal, o paciente tinha uma dor crônica, tinha trabalho extenuante, repetitivo, achou-se que ali talvez fosse, não, isso não é nada, ou fosse um certo exagero, porque o amigo já tinha operado, então ficou uma confusão de informação. Quando ele fez o infravermelho e mostrou alteração exatamente na região do nervo mediano, o ortopedista bateu o martelo e disse, não, realmente isso aqui é uma neuropatia do nervo mediano. Mas mesmo com eletroneuromiografia normal? Mesmo com eletroneuromiografia normal. Ainda bem, porque a eletroneuro, ela dá alterações geralmente em fases já de moderado acentuado. Que é quando já existe uma alteração de fibras motoras, fibras do movimento, que acabam até causando uma atrofia aqui dessa musculatura ou da região do polegar. Que não era o caso desse paciente, vejo que ele não tinha uma atrofia da região tenar aqui, né? Está ainda bem preservado. E muitos dos pacientes são assim. Então, eu imagino que deveria passar quantos anos, então, até chegar um diagnóstico da neuropatia do mediano de uma forma documental. O enfermeiro acelerou isso. Esse paciente não precisou de fazer cirurgia, foi lá, fez o tratamento específico, a neuropatia do mediano melhorou, voltou às atividades normais. Um diagnóstico extremamente importante. Vou contar essa outra história aqui para vocês, que esse é o caso, é o seguinte. Aqui, ó. Uma atendente de telemarketing, 41 anos. Veja que geralmente são essa idade que acontece apresentar as primeiras alterações musculoesqueléticas, assim, em trabalhadores, não estou falando de atletas, né? Mas assim, 41 anos com dor em mão e antebraço esquerdo, 2 anos. Os exames de raio-x, claro, então o raio-x sempre é feito, né? Mas muitas vezes dá normal, como foi o caso dela. Chegou a fazer ultrassom de punho, cotovelo, ombro, normal. E aquela dor, evoluindo, piorando, tendo crise. Fez eletroneuromiografia, também normal. Não que todos os casos vão dar normais, mas é comum, a gente tem visto isso muito comum. 70% dos exames realizados no Sistema Único de Saúde, no SUS, pacientes com dor musculoesquelética. E aí, fica sem diagnóstico? Não, não fica sem diagnóstico. Mas diminui a assertividade, demora mais tempo para instituir um tratamento, leva-se uma certa incredibilidade do que realmente o paciente está tendo. Então, tudo isso atrasa o diagnóstico, torna tudo mais caro para o paciente, para tratar, porque não está se vendo alteração. Então, no caso, assim, ela tinha feito os exames, deu normal, estava sendo considerada como uma tendinite do punho esquerdo, mas não estava melhorando com medicação, nem com várias sessões, mais de 40 sessões aqui. Então, eu vejo que são casos extremos assim, mas que não são tão incomuns a gente encontrar. E ela, volta e meia, tinha que voltar para o trabalho, né? Tinha um certo afastamento, voltava para o trabalho, já tinha 6 meses, mas voltou de novo. E trabalhando sempre se queixando de dor. Então, essa evolução, sabe exatamente quando que começou essa doença, mas quando ela fez o infravermelho, mostrou esse padrão em luva, toda a mão, uma diferença da emissão
vermelha. Ela foi diagnosticada como distrofia simpático reflexa, hoje é chamada síndrome renal complexa, que é uma hipersensibilidade nervoflora da pele, que então sensibiliza todo o membro de uma forma que o tratamento com anti-inflamatório já não é mais suficiente. Talvez ela tivesse começado com uma epicondilite, com uma tendinite, não se sabe. Nesse momento, quando ela fez a imagem, já havia um padrão de dor de manutenção simpática. Apesar do nome simpático, não tem nada de simpático nessa doença, né? Simpático no sentido que são as fibras autonômicas que controlam a dor do paciente. Então, ela estava com essa hiperatividade simpática, que é muito ruim isso, né? Quando o paciente apresenta isso, ponto dos gatilhos miofasciais também. Houve, então, portanto, uma comprovação da doença, da disfunção que ela estava apresentando. Isso levou, claro, um afastamento do trabalho temporário para que ela fizesse um outro tipo de tratamento medicamentoso, que ela não tinha feito ainda, determinados bloqueios anestésicos, que ela não tinha feito ainda. Hoje se faz muito bloqueio simpático, faz parte do tratamento, não é o único tratamento. Ela fez tratamentos com ultrassom, e uma fisioterapia específica aqui para o caso dela. Claro que levando em conta não só a síndrome renal complexa, mas as alterações miofasciais e assim por diante. Então vejam só aqui a imagem totalmente diferente, bem diferente a mão direita da esquerda, e aqui após o bloqueio simpático, após o tratamento, o primeiro tratamento dela. Então depois ali, já de uns 3, 4 meses, vejam que houve uma melhora significativa da imagem, ou mais simétrica a mão direita com a esquerda. A simetria. Então é muito importante, porque o enfermeiro não só documenta a doença em si, mas documenta a reabilitação, o tratamento. Existem vários trabalhos e pesquisas que utilizam o enfermeiro como método de monitoramento e acompanhamento de doenças. Ele é hoje um biomarcador de atividade inflamatória, de atividade simpática normal, como que de alterações vasculares e assim por diante. É um biomarcador. Assim como o exame de sangue, a glicemia é um biomarcador para diabetes, não é o diagnóstico do diabetes, especificamente falando, né? É um biomarcador porque se está muito elevado, opa, pode ser diabetes, e aí vem a história clínica. Aqui é a mesma coisa. Opa, se tem uma alteração, tem uma hiperatividade simpática aqui no braço. Como é que é a clínica? Tem dor, tipo de dor, intensidade, como começou, como está evoluindo, e aí fecha o diagnóstico e depois, com esse mesmo biomarcador, você faz o acompanhamento. Então, essa é o infravermelho, não tem nada de dia ou esoterismo ou nada diferente assim do que é a ciência do corpo humano. É a ciência do corpo humano sendo ciência. Simplesmente isso. Aqui uma outra situação, mais tranquila, um outro caso clínico. Tranquilo não, tipo assim, mais fácil de entender do que a síndrome de dor regional simpática, que é a epicondilite lateral. É a verdadeira dor de cotovelo, né? Que é uma inflamação que dá bem na parte lateral do cotovelo, também conhecido como cotovelo de tenista, porque é muito frequente em quem joga tênis de forma errada, né? Ou exagerada, assim, no começo. Não tem a prática, não tem postura ainda, habilidade ou o tônus ali suficiente para fazer as batidas de forma correta, ou estar tá com a raquete errada e tal. Mas também acontece lá com o trabalhador que não joga tênis. Ele está lá numa sobrecarga, num outro tipo de atividade, ou está ali parafusando o dia inteiro alguma determinada estrutura, uma máquina, assim por diante. E então ele vai desenvolvendo um processo inflamatório no epicôndilo, também comum, exames normais, raio-x é normal, ultrassom vai documentar sim, mas não tão precoce quanto o infravermelho, e que mostra aqui uma imagem que é muito característica, muito evidente, e aí direciona todo o tratamento de novo para avaliação. Então, falando em tratamentos musculoesqueléticos, existe muita coisa de acupuntura. Né? A acupuntura é uma técnica de agulhamento, quer dizer, são várias técnicas, né? Tem as escolas, assim por diante. Não estou aqui para discutir acupuntura, mas só para mostrar esse exemplo. Esse exemplo aqui ele é bem interessante, porque ele mostra a imagem antes e depois de uma eletroacupuntura, durante uma sessão. Então, ele queria diminuir o processo inflamatório na região dos músculos flexores, a própria musculatura flexora. Então, essa imagem pré
após a acupuntura imediatamente. Aí vai se vendo se aquilo se sustenta ao longo do tempo e assim por diante. Veja que interessante. Poderia ser qualquer outro tratamento, laser, ultrassom, cirurgia, bloqueios, né? Então, para qualquer tipo de tratamento. Ah, agora aqui, voltando a uma situação, vamos sair um pouquinho da parte musculoesquelética, vamos para a parte vascular. O grande exemplo dentro da vascular vai ter são as varizes. As varizes elas vão se mostrar como caminhos aqui, ó, bem evidentes no infravermelho, mas que muitas vezes na prática não é evidente, não. Vocês vão ver aqui na prática, olha só, não é possível ver nada de variz, você sente dor, conforto, né? Mas não tem veias dilatadas visíveis. E aqui na tela do monitor, na tela no meio da sala aqui, feito o exame, né, ali no próprio consultório do médico, ele consegue ver claramente as veias dilatadas, tortuosas, que estavam incomodando a paciente com dor, com inchaço, aquela sensação de peso, cansaço. É uma condição bastante comum em mulheres, às vezes com histórico familiar, pré-menopausa, e as varizes elas podem ser tratadas com vários tipos de cuidados aí, né? Exercícios físicos, o uso de meias de compressão, em casos mais graves, sim, vai para um procedimento cirúrgico e por diante. Mas o interessante é que, se a gente pode identificar uma fase inicial, pode dar um tratamento não cirúrgico inicial, ainda mais uma fase como essa que não é visível, né? Não é visível. E o ultrassom ainda não detecta, não vê um refluxo significativo, mas isso não significa que a paciente não possa ter uma disfunção venosa, e aqui no caso tem disfunção venosa. Inclusive é classificado como zero, lá, grau zero na vascular, mas isso não quer dizer que a pessoa não sinta dor. O grande ponto aqui também é, tá, mas será que é as varizes que está causando dor ou uma alteração muscular? Ou será que é uma alteração de um nervo? A gente acabou de ver que o infravermelho também vai ajudar nesse diagnóstico diferencial. Se tiver uma alteração de músculos, vai estar lá o processo metabólico nos músculos daquela região. Se for uma alteração de uma compressão de uma raiz, está passando por ali, vai aparecer o trajeto dessa raiz. Então, se for uma dor referida, da mesma forma, vai ter alteração ali, ela vai estar mais distante daquele local. Veja que o infravermelho, então, ele permite um único exame rápido de consultório, uma avaliação clínica, o único exame de imagem que fornece informação inflamatória, ômica, né, inflamatória funcional, e neuropática, compressão do nervo. O único exame que faz isso. Como se você juntasse a eletroneurografia com o ultrassom e mais o Doppler vascular, né? Brincando, né? Não é exatamente isso, mas é como se tivesse a capacidade de você juntar várias possibilidades. E claro, precisando avançar mais, vendo a necessidade de uma cirurgia, eu vou precisar de um exame anatômico. Caso aqui varizes é necessário, sim. Então, ela identifica refluxo, refluxo, a presença de estase venosa em varizes que pode estar relacionado com a dor do paciente também, ou várias coisas ao mesmo tempo. Né? O mesmo paciente pode ter varizes, alterações musculoesqueléticas, artrite do joelho, e mais uma catalgia, uma compressão de uma raiz nervosa. Aí já exige uma habilidade muito maior de quem vai fazer o infravermelho, que ele vai saber diferenciar. Então, o exame não é um exame só para o vascular, específico do vascular. Mesmo que isso use para a parte vascular, o vascular tem que entender da alteração musculoesquelética. E as imagens vão estar misturadas ali. Da mesma forma que um ortopedista que for usar, um fisioterapeuta que for usar ali para acompanhar o tratamento, ou o ortopedista que vai fazer o diagnóstico, ele tem que estar atento a tudo. Próximo, pode aparecer uma artrite, pode aparecer alteração venosa, isso que eu queria chegar agora, né? Alteração venosa pode estar presente. Então, ele tem que ter um conhecimento amplo da saúde humana, da medicina, para poder chegar num diagnóstico. Então, tem que estar com os diagnósticos diferenciais também preparados ali para saber avaliar. Aqui uma outra situação, no paciente no centro cirúrgico, nas outras aulas, então, assistam lá, aquela da cirurgia cardíaca, imperdível, procedimento durante a cirurgia cardíaca. Mas uma coisa que a gente faz antes da cirurgia cardíaca, pegando o acesso venoso básico, o anestesista vai pegar um acesso venoso, ele pode usar o infravermelho, modo duplex, né, aqui, e ver a veia direitinho aqui, ó,
para um acesso, um paciente às vezes de acesso venoso difícil, tem veia já meio com plebites, já teve vários plebites. Tem pacientes que são difíceis, pacientes com doença crônica, ou às vezes crianças. Então, o infravermelho também pode ajudar nesse aspecto. Então, não é só o aspecto específico do diagnóstico, mas até de acesso venoso. Mais uma utilidade interessante. Quer ver outra coisa interessante também? Você pode até compartilhar com seus amigos depois. É saber que, se, por exemplo, você está aplicando, pegou acesso venoso, o soro está saindo fora da veia, fazendo o que a gente chama de soroma, né? Leva um tempo até você identificar, a pessoa começar a ver, já foi ali 2 minutos ou mais, né? Na hora que você coloca o soro, você vai ver o trajeto da veia direitinho. Se ela não fizer o trajeto da veia e fizer uma imagem expandindo por baixo do tecido, você já sabe que está lesada a veia. Imagine num quimioterápico fazendo em criança. Terapia é um procedimento caro. Posso pegar ali, perder a veia e perder parte do medicamento aí, no caso de uma criança que está fazendo quimioterapia, por exemplo. Então, vejam, a utilidade do infravermelho vai além da questão ali diagnóstica. Tá? Tem muita importância. Vamos em frente. Aqui uma outra situação. Trouxe esse caso aqui porque foi uma das coisas que chamou muita atenção. Primeiro foi quando eu vi que era possível documentar dor de cabeça. Dor de cabeça, uma coisa tão subjetiva, tão inimaginável, impalpável, né? Falando, existem várias teorias a respeito disso, mas o que acontece no paciente com um quadro de enxaqueca crânica? Né? Ele altera o fluxo sanguíneo de vasos, de ramos terminais aqui da carótida. Não é uma disfunção da carótida, mas o fluxo sanguíneo ele modifica. Então, o paciente que tem queixa de muita dor, caso da enxaqueca, ele tem muita dor só de um lado, ou predominantemente de um lado. Mas essa aqui era uma mulher, um paciente em tratamento, ela tinha bastante dor na região frontal esquerda. Você vê uma hipofluxo da supraorbital. Talvez se eu pegasse o Dopplerzinho ali, visse que tem uma diferença de fluxo. Ninguém faz isso, é muito raro fazer isso, é muito experimental, não vou chamar assim, mas infravermelho é prático para construir. Você consegue ver a diferença de fluxo em uma imagem instantânea e ver como está evoluindo o tratamento do paciente, a ponto de, como a gente consegue ver aqui, ó, nesse caso é a direita, fazendo segmento de tratamento de cefaleia. Claro que eu sempre tenho que excluir causas graves, trauma crânioencefálico, tumor, hemorragia, tal, mas considerando causa uma cefaleia primária, isto é, que a causa ali não tem um elemento lógico, por exemplo. Aí eu posso fazer o segmento com imagem infravermelha, sim, né? É claro que aqui uma ressonância vai ser normal, o raio-x vai ser normal, mas a paciente tem muita dor, muita queixa, tem vários tipos de enxaqueca e cefaleias, né? E você vai ter sempre um padrão muito parecido com esse, do que é possível documentar. Não só na imagem infravermelha convencional, mas na 3D também. Ó. 3D, você consegue ver bem certinho essa área de maior fluxo. E de menor fluxo aqui no caso. Aí fazer o segmento, anotar o registro e tudo mais. Então, é muito amplo o que a gente consegue ver. E chegamos então ao nosso finalzinho aqui. Ó. Se você achou isso útil, então não se esqueça de deixar um like no vídeo. Me diga lá nos comentários se você tem alguma dúvida, algum tema que você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Mas se você não fez isso ainda, clique aqui no botão inscrever-se, ative ali o sininho, para você ficar por dentro de todos os vídeos. Lembre-se de deixar então um comentário abaixo com suas questões, suas dúvidas. Né? Eu adoro sempre ouvir vocês, vou responder sempre todas as perguntas que tiverem. Por que eu trouxe essa figurinha aqui? Ó? Vou botar com Ana aqui. Ó. É um método hipocrático, Hipócrates, quase 400 anos antes de Cristo. Ele trouxe um conceito do infravermelho, da termografia, bem interessante. Quando a pessoa tinha dor, ele colocava a lama sobre o corpo e via onde secava mais rápido. E onde secava mais rápido, opa, tem um processo inflamatório ali. Fez isso para muitos ferimentos de tórax, ferimentos de terra. Inclusive, eles até usando uma lanceta,
curavam naquela região e drenava pus, por exemplo. Depende das... Isso é relatado. Então, ele escreveu o seguinte: onde houver um excesso de calor ou de frio, a doença estará lá para ser descoberta. Então, os princípios que a gente falou aqui são princípios hipocráticos do pai da medicina. Se você gostou desse mini curso, né, encerrando hoje, e você quiser aprender mais, eu lhe convido para você ser um membro da maior plataforma de cursos de infravermelho. Ali, mais de 24 anos de experiência em diversos cursos. Eu chamei isso de Infrared Med Academy 2.0, trazendo as inovações e atualizações. Então, é uma plataforma de cursos para diversas áreas. Você vai encontrar a sua área ali, do que mais quadra. Veja na descrição do vídeo aqui a parte membros. Vai fazer um cadastro simples, né, com e-mail, nome, e vai ter um acesso gratuito, claro, para você explorar essa plataforma, ver o curso que melhor se encaixa com você sobre o infravermelho. Cadastro gratuito. Depois que você faz o cadastro, você pode ir lá ver o curso que você quer fazer. E se você ainda não conhece nada desse assunto, ainda nunca mexeu com infravermelho, está começando, sugiro você começar o curso completo de infravermelho, do zero à prática, a termografia do zero à prática, para que você veja todos os detalhes ali em mais de 60 curso, passo a passo, o nosso acompanhamento semanal. Te vejo lá, cursos, então aproveite essa semana ainda, ela está com os valores mais promocionais, ainda de lançamento de todos os cursos, tem para ortopedia, tem para a parte de mecânica, a parte da dermatologia, da parte da hiperbárica, então, tem cursos que vão estar aparecendo lá também na sequência. Muito obrigado pelo apoio. Significa muito para mim você estar aqui, assistindo esse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos. Então, o curso aqui do EZP encerrou, mas estarei nos próximos vídeos trazendo outras informações aí. Espero que você já tenha, pelo menos, já feito o curso Termografia do Zero à Prática. E não se esqueça de me seguir no Instagram e no LinkedIn também, tá? Para mais atualizações e conteúdos aí dos nossos bastidores. Links também estão na descrição do meu canal. Até o próximo vídeo.